notícia explosiva, notícia bombástica sobre afastamento do ministro Alexandre de Moraes. E esta informação está ligada a uma denúncia que acabou de ser feita por Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos. Gente, o desespero tomou conta do STF aqui agora, neste exato momento. Também vou trazer aqui uma notícia urgentíssima, confirmação de fuga, gente, tá? Fuga acaba de ser confirmada. É uma notícia bombástica que eu vou trazer também nos mínimos detalhes nesse boletim para todos vocês. Lula da Silva acaba de atacar, realmente o Lula está tentando cavar uma taxa, algum tipo de tarifa para cima do povo brasileiro, porque não tem outra explicação. De forma sorrateira, covarde, Lula da Silva acaba de atacar Donald Trump mais uma vez, só que dessa vez, gente, tá? Ele tocou num assunto extremamente grave, gente, tá? E tem a ver com o ditador preso Nicolás Maduro, para vocês terem noção do desespero do Lula para cavar uma tarifa de Donald Trump no povo brasileiro, para ele defender aquele discurso da soberania. O Lula ligou o modo desespero com esse ataque que ele acabou de fazer contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gente, tá? E o Gilmar Mendes, ministro do STF, acabou de entrar em desespero e pediu socorro para o ministro Alexandre de Moraes. O que é que aconteceu com o Gilmar Mendes, decano do STF, para que ele, né? Por que ele foi pedir socorro para o ministro Alexandre de Moraes? Qual é o motivo? Só posso adiantar uma coisa para vocês, gente, tá? Gilmar Mendes ligou o modo desespero. Eu disse para vocês aqui em vídeos anteriores que o Gilmar Mendes não está bem, tá? Alguma coisa está acontecendo. Eu até já disse para vocês que eu não me surpreenderia se o ministro Gilmar Mendes renunciasse o cargo antecipadamente. Ele tem dado indícios de que isso pode acontecer, assim como Roberto Barroso. Gilmar Mendes pode renunciar ao seu cargo do STF, e prova disso é o desespero dele com uma decisão que ele acabou de tomar, pedindo socorro para o Moraes. Vocês vão entender porque eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar. Gente, deixa o joinha, deixa o like de vocês. A própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante, e distribui para as outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Então, deixa o like, deixa o joinha de vocês. Sempre quando vocês abrirem um vídeo, Fabiana Cardoso já entra sentando o dedo no joinha, no like, que dá uma força tremenda aqui para o nosso canal. Dando início aqui, gente, tá? Eu preciso trazer para vocês outro que criticou duramente essa postura do Gilmar Mendes em ter ido pedir socorro para o Alexandre de Moraes. Foi o jornalista Josias de Souza, do UOL, gente, tá? Josias detona o pedido de Gilmar Mendes para Moraes incluir Romeu Zema no inquérito das fake news. Aquele, gente, inquérito aquele inquérito que não termina nunca, né? Que está sendo detonado pela imprensa, por jornalistas. Pois bem, o Josias destruiu Gilmar Mendes e Moraes, e dessa vez ele bateu forte. Vejam só. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, enviou para o ministro Alexandre de Moraes uma notícia-crime contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e pediu que ele seja incluído no inquérito das fake news, que está sob sigilo. Moraes enviou a notícia para a Procuradoria-Geral da República, que ainda não se manifestou. Nessa ação, Gilmar Mendes diz que Zema fere a honra e a imagem do próprio ministro, dele, Gilmar Mendes, e do tribunal. O motivo é um vídeo publicado por Zema com uma conversa entre dois fantoches. Você está vendo aí o vídeo. Os dois fantoches representariam Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. E nessa animação, Toffoli telefona para Gilmar e pede que quebras de sigilo da empresa dele sejam anuladas, né, que tinham sido aprovadas aí na CPI do crime organizado. O boneco que representa Gilmar pede em troca só uma cortesia lá no teu resort, em referência ao Taiaiá. Josias, se o ministro Gilmar Mendes se sentiu ofendido com esse vídeo, e tem o direito de se sentir, não seria o caso de acionar a justiça comum, porque Romeu Zema não é mais governador, não é mais nada nesse momento, não está exercendo nenhum cargo público? De novo isso vai parar naquele infinito processo das fake news?
O Gilmar Mendes se considera ofendido, ele é vítima, ele não cometeu o crime, e a prerrogativa de foro existe para manter no Supremo pessoas que têm, pelas funções que ocupam, o direito de ser investigado e julgado no âmbito da Suprema Corte Brasileira. Não é o caso do Gilmar Mendes, que, como disse, é vítima, tampouco é o caso do Romeu Zema, que já não é governador. Ainda que fosse, o foro de um governador de Estado é o Superior Tribunal de Justiça, não o Supremo. Então, não é por nenhuma razão adequado que a notícia crime do Gilmar Mendes tenha sido dirigida ao seu colega Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes se considera ofendido, e parece que se considerou, ele deveria bater as portas da primeira instância do Judiciário, e não a porta do gabinete vizinho do Alexandre de Moraes. Ocorre que está acontecendo um fenômeno no Supremo. Esse inquérito das fake news, que fez no mês de março, aniversário de 7 anos, está sendo utilizado como uma espécie de delegacia de polícia particular do Supremo Tribunal Federal. Teve a sua função durante um determinado período. No final do mês passado, o presidente do Supremo, Edson Fachin, já declarou que está na hora de encerrar esse inquérito, disse que tem conversado com o Alexandre de Moraes sobre a conveniência de encerrar o inquérito, porque o Supremo, ou a Justiça, existe para conduzir inquéritos, mas também existe para encerrar inquéritos, né? Então, parece razoável que o inquérito dure 7 anos e que continue a ser acionado de forma inadequada. Ainda outro dia também, o ministro Alexandre de Moraes decidiu ele próprio incluir um caso estrelado por um empresário chamado Marcelo Conde, filho de um ex-prefeito do Rio de Janeiro, que é acusado de pagar R$4.500 em informações confidenciais de mais de 1.800 contribuintes, entre eles a mulher do Alexandre de Moraes, a Viviane Bassi. E esse caso está também submetido, por decisão do Alexandre de Moraes, essa violação de sigilo fiscal, está também ela submetida a ou sendo investigada no âmbito desse inquérito das fake news. Não parece razoável, também aqui, o crime é cometido contra os ministros, não pelos ministros do Supremo, por uma pessoa que, aí mesmo, que não tem foro nenhum, nem autoridade é um empresário do Rio de Janeiro. Então, realmente, esse inquérito se desvirtuou, virou um inquérito sem fim, né? E não faz o menor sentido que o Supremo Tribunal Federal mantenha, sob a relatoria do Alexandre de Moraes, um inquérito multiuso, que serve para apaziguar as aflições dos ministros do Supremo. Então, na hora de encerrar esse inquérito, a notícia crime do Gilmar Mendes correta, mas está endereçada ao personagem errado. Isso deveria ter se dirigido a um juiz magistrado de primeiro grau, ele que constitua um advogado e que acione a primeira instância contra o Romeu Zema, que de fato parece ser admoestado, porque, como disse, isso ultrapassou aí seu interesse eleitoral e está roçando as fronteiras do crime contra a honra. Porque, por outro lado, também, todo mundo que quer aparecer hoje em dia, que quer se posicionar, principalmente eleitoralmente, resolve atacar o Supremo Tribunal Federal. E a sua coluna de hoje, Josias, fala um pouco também sobre isso, né? Sobre uma mudança de posição. O presidente Lula já havia mudado um pouco o posicionamento dele em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e tem uma mudança de posicionamento também do próprio PT em relação ao Supremo. É verdade, o caso Masters como que sobrecarregou os processadores do Lula e do PT. Então, em movimentos aí sincronizados, o presidente e o partido estão ajustando os seus softwares para reconfigurar o relacionamento com o Supremo. O Lula soltou a mão do Alexandre de Moraes e o PT incluiu na sua agenda a cobrança de padrões éticos para o Supremo. Então, a placa do Lula esquentou primeiro. Há 2 semanas, ele contou numa entrevista que aconselhou o companheiro Alexandre, assim ele se referiu ao ministro Moraes, aconselhou o companheiro Alexandre a não jogar sua biografia fora, expressões do Lula, por conta do Master. E agora, nesta semana, o PT deve incluir no seu programa partidário, vai haver um encontro de quinta a domingo, o Congresso Nacional do PT, e o partido deve incluir no seu programa a reforma do Judiciário, com a cobrança para um código de ética para o Supremo. E, curiosamente, coube ao José Dirceu coordenar a elaboração do documento em que o PT defende padrões claros de integridade, transparência, responsabilidade institucional para o Supremo. E o Dirceu, como sabem todos, foi condenado e preso no Mensalão, no Petrolão. Em 2024, o Gilmar Mendes anulou as condenações contra o José Dirceu na Lava Jato, o que o liberou para concorrer a uma vaga de deputado na eleição desse ano. E o esforço do Lula e do PT claramente tem conotação eleitoral. Durante 3 anos e meio, o Lula tratou o Supremo como um parceiro do seu governo. Quando o Trump usou o inferno criminal do Bolsonaro
com pretexto para justificar o tarifaço, para justificar sanções contra o Alexandre de Moraes, o Lula enfrentou a Casa Branca. E agora pode tentar reconfigurar o software, mas isso não apaga a memória, né? E essa exaustão da solidariedade indica que a campanha de 2026 vai ser mesmo feroz. Se for necessário, o Lula não vai hesitar em abrir um abismo retórico entre ele e o Supremo. Esse movimento tem um viés político, é claro, o objetivo do presidente de se distanciar dessa má fama que adquiriu o Supremo a partir da relação promíscua de alguns dos seus ministros, sobretudo o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, com o Daniel Vorcaro, que é o dono do falecido Banco Master, né? Ou seja, o Josias de Souza, a gente deixou bem claro aqui para a militância da esquerda, porque os esquerdistas adoram o UOL, os jornalistas esquerdistas, e o próprio esquerdista Josias de Souza está deixando bem claro, está desmascarando o Lula. O Josias, ele acabou de desmascarar o Lula aqui nesse vídeo. Durante 3 anos e meio, o Lula andou de braços dados com o STF, com os ministros do STF. O Lula, inclusive, afirmou em entrevista recente que ele não consegue governar se não tiver a ajuda do judiciário, se ele não tiver, né, se não judicializar através dos seus companheiros, né, Lindbergh e outros parlamentares, tudo que eles querem tem que ir lá, se eles são derrubados pelo Congresso Nacional, tem que judicializar, tem que remeter ao STF. Isso o próprio Lula deixou muito bem claro em entrevista, gente, está recente agora, eu acho que de 30, 40 ou 30, 60 dias atrás, o próprio Lula admitindo que não consegue governar se não tiver a ajuda do STF. Mas agora como? Explodiu o escândalo do caso Master. E o STF perdeu completamente a credibilidade, basta ver as últimas pesquisas que a credibilidade do STF está lá na lama. Aí o Lula, tipo assim, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar o que Flávio Bolsonaro e a oposição vai fazer, que é o quê? Né? Trazer de volta à tona aqueles projetos que travam, que dificultam a vida dos ministros do STF. Um exemplo para vocês, a questão do tempo de um ministro da Suprema Corte ficar lá no STF, a questão da decisão monocrática, tudo isso que a oposição vinha batendo forte e duramente. Agora o Lula, para ficar bem aí na campanha eleitoral, não, gente, eu sou anti-STF, eu odeio, eu detesto o STF, eu quero distância do STF, eu quero distância do Moraes, do Dias Toffoli, inclusive recentemente eu queria até que o Dias Toffoli se renunciasse ao seu cargo, pediu para o Moraes ficar afastado, se declarar suspeito de julgar alguma coisa, algo sobre o escândalo Master, Daniel Vorcaro. Ou seja, o Lula ligou o modo desespero, tá tentando se desvencilhar, se descolar do STF, mas o próprio Josias está dizendo, olha, o povo tem a memória boa, tem a memória curta, e todos vão se lembrar que o Lula caminhou junto, lado a lado, de mãos dadas com o STF durante 3 anos e meio. Claro que os últimos 6 meses o Lula não vai conseguir enganar o povo brasileiro novamente. Agora tem rede social para o povo acompanhar tudo. E agora o Gilmar Mendes, gente, tá? Recentemente, né, o Alessandro Vieira, juntamente com o Senado Federal, lá do relatório do crime organizado, pediu o indiciamento contra ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes se sentiu muito forte, ele ficou furioso, revoltado, foi pedir ajuda para o seu ex-sócio, né, o PGR, Paulo Gonet, para investigar o Alessandro Vieira, e agora ele partiu para cima do Romeu Zema, quer que o Romeu Zema seja investigado no inquérito das fake news, e foi lá pedir socorro, pedir ajuda para o seu colega Alexandre de Moraes, mesmo a imprensa dizendo, olha, Romeu Zema não é mais governador, então ele não tem que estar no STF, qualquer coisa, qualquer ação no que tange o Romeu Zema não deve estar no STF, porque ele não tem mais foro privilegiado, mesmo que se ele ainda fosse governador, não é no STF, é STJ, tem toda uma diferenciação, mas para o Gilmar Mendes e para o Moraes, a lei já foi rasgada e jogada no lixo há muito tempo, né, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Aí,
O Romeu Zema, claro, já tá sabendo, né, gente? Sim, fui notificado, já tô sabendo que o Gilmar Mendes tá querendo a minha cabeça por causa desse vídeo que eu postei. E o Romeu Zema dobrou a aposta, não se intimidou e fez pior, dobrou a aposta contra o Gilmar Mendes. Vejam só. Dá para ver claramente que é uma sátira, são fantoches, uma caricatura, e isso existe desde que o mundo é mundo. Se os ministros acharam que aquilo ali coube uma identificação com eles, parece que a carapuça serviu. Eu estou muito tranquilo, como eu disse, continuo achando absurdo, sim. Não são as sátiras, as caricaturas que diariamente são publicadas. O que eu continuo achando um absurdo, um contrato de 129 milhões ficar sem explicação. A questão da negociação societária do resort Itaiaia ficar sem resposta. Isso para mim é que é um absurdo. E nada a ser feito com relação a quem está fazendo isso, que para mim está muito próximo de ser um ato criminoso, se utilizando do cargo para enriquecimento. Eu desconheço qualquer escritório de advocacia no Brasil que teve um contrato semelhante. Então, para mim, absurdo é isso. E não você está criticando, questionando o que tem acontecido em Brasília. Gente, tá? Romeu Zema não só não se intimidou, mas ele dobrou a aposta contra o ministro Gilmar Mendes. Pessoal, só para lisura da informação, para não ficar aqui notícia pela metade, vocês sabem que aqui eu sempre trago a notícia completa para vocês. Eu vou trazer o vídeo, gente, tá? O vídeo que deixou o ministro Gilmar Mendes furioso, é esse que está aqui na sua tela, ó. Vou colocar o vídeo completinho. Se você não assistiu, assista, porque esse aqui é o vídeo que deixou o Gilmar Mendes, decano do STF, furioso, revoltado, tão revoltado que ele chegou a ir lá bater na porta do ministro Moraes, pedir socorro e pedindo a cabeça do Romeu Zema. Vejam só. O digníssimo, manda. A CPI do crime organizado aprovou por unanimidade a quebra do meu sigilo. Tá. Unânime, popular você, né? Não brinca. Foi quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de e-mail Tá certo. de uma empresa minha e dos meus irmãos. Mas me diz aqui, tem muita coisa lá. Olha, eu aceitei, recebi do Master TP 3 horas depois. e no jatinho, mas só isso. Estou vendo aqui na decisão possível vínculo da empresa com o Master, movimentações financeiras suspeitas Mas- e indícios de lavagem de recursos associados ao PCC. Pois é, a pessoa não pode nem empreender no Brasil. Relaxa, eu anulo. Como você anula? Olha as palavras mágicas, né? Desvio de finalidade e abuso de poder. Fiquei até emocionado. Vai tá on. Gênio, lindo, cheiroso. Feito, meu digníssimo. Me manda só uma cortesia lá do teu resort que tá pago. Ok. Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana. É só chegar. 1 hora depois. Já tô aqui. Me diz só a senha do Wi-Fi. Facinho, pra não esquecer. Manda. Master 001. Ai, gente, esse foi o vídeo que deixou o ministro Gilmar Mendes extremamente furioso e revoltado com o Romeu Zema, gente, tá? Que sem dó e nem piedade tá expondo a vergonha do STF, de alguns ministros, né, do STF, atolados até o pescoço, né, nesse escândalo envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro. Gente, tá? E não é só os ministros do STF que estão sendo humilhados, não. O Nicolas Ferreira acabou de postar um vídeo aqui, gente, tá? Humilhando o Lula também, mas sem dó e nem piedade. Mais uma vez, o Nicolas Ferreira destruindo o Lula. Meu Deus, vejam só. Essa cena é de agora, mas me fez lembrar de um outro vídeo. Um bom vídeo, que mostra que no fim das contas a estratégia sempre foi a mesma. Vou responder a pergunta rapidinho? Só porque que depois das eleições você não voltou mais à missa, ô Haddad? Haddad? Ô Haddad, por que depois das eleições você não voltou à missa? Bolsonaro não vem na tragédia. Deixa ele me responder. Ô Haddad, depois das eleições por que você não voltou à missa? Cara, manda o Bolsonaro voltar pra missa. Porque, olha só, vai na missa e não deixa de ser esquerdista. Não foi na missa não, hein, Haddad? Essa cena gente, o Lula só volta pra igreja de 4 em 4 anos, né? De 4 em 4 anos ele tá lá na igreja, gente, tá? Venceu a eleição, acabou. Venceu ou perdeu, acabou. Ele esquece a igreja não existe. Mas
durante a campanha, nossa, mas ele se lembra muito de que existe igreja, né? Olha aqui, gente. Isso aqui é uma cena degradante e humilhante. O que o Lula é capaz de fazer para se perpetuar no poder, gente, tá? Utilizando a fé, a religião. Lula, quantas vezes, gente, tá? Durante esses 3 anos e meio, quantas vezes vocês viram o Lula ir para a igreja? Quantas? Vocês conseguem se lembrar? Não, Fabiano, eu acho que lá no mês do ano tal, eu acho que ele foi. Vocês conseguem se lembrar, gente, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários quando que vocês viram o Lula indo para a igreja. Mas agora, como a campanha começou, agora, gente, o que vocês mais vão ver nos próximos 6 meses aí, ó, até o próximo pleito eleitoral, vocês vão ver muito essa cena aqui, ó. Humilhante, degradante. Eu me lembro que quando ele foi enfrentar o Bolsonaro também lá, né, no finalzinho dos 48, ele não saía da igreja, né? Então o Lula é assim, gente, tá? De 4 em 4 anos ele lembra que a igreja existe, vai pra lá. Porque ele quer o voto, né, dos cristãos, das pessoas que têm fé, das pessoas que acreditam em Deus. É, gente, tá? É a crueldade e a perversidade do Lula, né? Enganar as pessoas. Falando em enganar as pessoas, gente, tá? O Flávio Bolsonaro está sendo perseguido porque ele fez uma postagem ligando o Lula ao Maduro. Não pode. Não pode fazer postagem ligando o Maduro e o Lula da Silva. Não pode. Inclusive, a pessoa pode ficar até inelegível, né? Vocês estão vendo aí o que o Flávio Bolsonaro está sofrendo nas mãos do Alexandre de Moraes por causa de uma postagem que o Flávio fez lá ligando o Lula com o Maduro. Aí o Lula vem e faz o quê? Faz questão de mostrar a aliança que ele tem com o Maduro. PT critica Trump e chama a captura de Maduro de sequestro. A impressão que eu tenho, gente, tá? Eu até vou concordar com o Paulo Figueiredo. A impressão que eu tenho é que o Lula tá completamente louco, desesperado para cavar uma tarifa de Donald Trump no lombo do povo brasileiro. O Lula tá cavando, gente. O Lula tá atacando Donald Trump, não é de hoje, já tem dias. Nesses últimos eventos, então, ele não perde uma oportunidade de atacar Donald Trump. E eu só me lembro do Paulo Figueiredo dizer, gente, observem, o Lula vai ficar atacando Donald Trump porque o Lula quer cavar um tarifaço do Trump aqui no Brasil para que ele venha com o discurso da soberania, para fazer campanha em cima dessa questão. E quando o Lula disse isso aqui, eu só me lembrei da fala do Paulo Figueiredo. Vejam só. O PT fez duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. PT, partido do Lula, tá? E classificou como sequestro a captura do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro. Tais posicionamentos integram um plano de campanha para a candidatura à reeleição do presidente Lula. A elaboração do documento foi coordenada pelo ex-ministro-chefe da Casa Civil, Zé Dirceu. Nele, o partido cita a Constituição de 88 para defender uma atuação internacional baseada na diplomacia e contrária a Donald Trump. Segundo eles lá, a luta pela paz não é neutralidade diante da injustiça, mas compromisso ativo com a soberania dos povos. Preste atenção, soberania, para o Lula é soberania. Afirma a direção do PT em trecho do documento, com o direito internacional e com a construção de uma ordem mundial baseada na cooperação e não a força. Ou seja, o Lula basicamente pediu socorro para o maior articulador do PT, que chama-se Zé Dirceu, um dos homens mais corruptos, segundo ali as investigações da Lava Jato, né? Ele foi julgado, né, condenado por escândalo de corrupção. Eu não preciso nem trazer isso de volta para vocês. Então, esse é o grande articulador agora do Lula, porque o Lula está despencando nas pesquisas e o desespero tomou conta. Então, além do Sidônio, além dos companheiros lá, dos parlamentares, companheiros do Lula, agora o Zé Dirceu entrou pro time do Lula para tentar reverter as pesquisas que mostram o Lula despencando igual uma jaca podre. Então ligaram o modo desespero e uma das soluções que o Zé Dirceu encontrou é ataca Donald Trump, ataca o Trump, inferniza a vida do Trump
Destrói Trump, vai pra cima do Trump, porque uma hora ele vai socar a tarifa no lombo do povo brasileiro. Aí, Lula, você vai lá pra salvar. Você é o cara da soberania, você é o cara que vai salvar o Brasil. Você vai fazer campanha em cima disso, em cima do Donald Trump, que ferra ir lá. Então, entendam, gente, tá? Que, na verdade, é o Lula que tá tentando cavar. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem. O Lula que tá infernizando, atacando de forma sorrateira. Gente, o Donald Trump tá preocupado com guerra do Irã, tá preocupado com Cuba. Não tá nem lembrando que o Lula existe, mas o Lula tá aqui, né? Se agarrando à última tábua de salvação, que pra ele agora é Trump. Eu preciso atacar o Trump, que o Trump enfia tarifaço no lombo do povo brasileiro, né? As taxas, as tarifas, e eu vou lá fazer discurso da soberania e vou me sair bem com os meus eleitores. Mas tem a gente aqui para revelar tudo. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Informação sobre... Daqui a pouco, gente, tá? Uma bomba sobre afastamento do ministro Alexandre de Moraes. E veio através de uma denúncia do Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, porque agora temos informação sobre fuga. Ex-deputado, grande aliado do Lula, inclusive já foi ministro do Lula. É o homem daquela mala, gente, das malas lotadas de dinheiro dentro daquele apartamento. Lembra do escândalo da Lava Jato? O Gedel, né? Que já foi ministro do Lula, envolvido no escândalo da roubalheira, com malas de dinheiro. Aquela cena, aquela imagem daquelas malas de dinheiro nunca vai sair da imagem, né, da cabeça do povo brasileiro. Pois bem, ex-deputado. Ah, Fabiana, ele é aliado do Lula mesmo? Só para lisura aqui da informação, tá aqui, gente. No vídeo, Lula garante que Gedel é um exemplo a seguir. Será que Gedel é aliado do Lula? Será que Lula defende Gedel? Isso aqui, gente, é uma matéria de alguns anos atrás do Lula defendendo o Anjinho. A Madre Teresa de Calcutá, o homem mais honesto da face da terra, o Gedel. Mas aí, voltando aqui para a informação, ó, o ex-ministro Gedel, que já foi ministro do Lula também, tá? Do Temer, do Lula, né? Foi citado na delação premiada da ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, Jonelma Silva Neres, que firmou acordo com o Ministério Público da Bahia. No depoimento, ela detalhou a fuga de 16 detentos ocorrida em 12 de dezembro de 24. Segundo o documento, a negociação para facilitar a fuga teria sido conduzida pelo ex-deputado Eudorico Júnior. A ex-diretora afirmou que o acordo previa pagamento de 2 milhões para beneficiar 2 líderes criminosos, com a indicação de que metade do valor seria destinada a Gedel, ex-ministro do Lula envolvido novamente nesses escândalos, tá? O ex-ministro negou o envolvimento e afirmou: ela diz coisas não sobre mim, mas que ele disse para ela, né? No fundo, ele estava vendendo meu nome descaradamente para acalmar ela, como se eu fosse protegê-lo, né? O inquérito da polícia mostra que recebeu suposto dinheiro, o pai dele, outros vereadores, como Pix, e não faz nenhuma referência a mim. Na delação, ela relatou que o Dorico, né, se referia a Gedel como chefe. Ele era tratado, o Gedel do Lula, gente, era tratado como chefe e enviava mensagens atribuídas ao político para cobrar repasses. Ele declarou ter recebido a informação com profunda indignação, diz que fui colega do pai dos tios do rapaz, ou seja, ele é uma Madre Teresa de Calcutá. As investigações estão ocorrendo, o nome dele aí tá na lama. E é claro, não posso esquecer da bomba do dia, gente. Notícia explosiva que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Essa denúncia que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer, vocês vão ficar de queixo caído. Eduardo publica foto de Moraes com Tabata e contesta imparcialidade do magistrado. Ou seja, o Alexandre de Moraes acabou de condenar o Eduardo Bolsonaro. Ele condenou numa votação agora recente. Aí o Eduardo Bolsonaro está dizendo: olha, o Alexandre de Moraes não pode estar me julgando, porque ele participou de um evento, na verdade ele participou de um casamento da Tabata Amaral. Como que ele pode me julgar se outro dia ele estava no casamento da Tabata Amaral? Ele tem algum tipo de legitimidade para me julgar? É mais ou menos isso. Então,
com base nisso, ele está pedindo pro Moraes pedindo para que Moraes seja afastado do julgamento. Tá aqui, ó. O ex-parlamentar Eduardo Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma imagem em que aparece o ministro Alexandre de Moraes do STF na cerimônia de casamento da deputada Tabata Amaral com o ex-prefeito do Recife, João Campos. Na postagem, Eduardo menciona dispositivos legais que tratam da suspeição de juízes e contesta a imparcialidade de Moraes. Ele cita o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, que prevê impedimento quando há relação de amizade entre magistrado e partes envolvidas no processo. Ele está alegando que Alexandre de Moraes é amigo de Tabata Amaral, porque recentemente o Moraes estava onde? No casamento da Tabata Amaral. Na mesma imagem, eu vou colocar a imagem aqui na tela para vocês, tá? A mesma imagem, a autora do processo contra mim, a Tabata, e o juiz Moraes, que me condenou a 1 ano de prisão, multa, tudo no casamento dela, escreveu o ex-deputado. Isso que se tornou o Brasil com a associação Lula-Moraes. Já imaginou ser condenado por um juiz amigo daquela que te processa? Ou seja, a Tabata Amaral processou o Eduardo Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes, que estava lá no casamento dela, condenou o Eduardo Bolsonaro à prisão. Tá aqui. Moraes votou nessa última sexta-feira, 17, pela condenação de Eduardo por difamação contra Tabata. O ministro fixou pena de 1 ano de prisão em regime aberto e o pagamento de multa de 126 mil. Tá aqui a postagem do Eduardo Bolsonaro, gente, tá? Tá aqui, ó, na sua tela. Na mesma imagem, a autora do processo contra mim, a Tabata, tá aqui, ó. A Tabata tá aqui, né? Ela com o então marido, tá? E o juiz Moraes, aqui, ó. O Moraes aqui, gente, ó. Inclusive, Moraes, acho que estava até com a esposa dele aqui. O Moraes estava no casamento da Tabata Amaral. Aí, dias depois, o Alexandre Moraes estava julgando uma ação, né? A Tabata Amaral processou Eduardo Bolsonaro. E o Moraes deu parecer favorável a Tabata Amaral, que ele estava lá no casamento dela. Eu tô chocada com isso aqui. Tudo no casamento dela. Tava todo mundo ali no casamento dela. Isso que se tornou o Brasil, uma associação Lula-Moraes. Já imaginou ser condenado por um juiz amigo daquela pessoa que está te processando? Ou seja, o que o Eduardo Bolsonaro está dizendo aqui é o seguinte, gente, ele tem que ser afastado. Ele, né? Suspeição, é suspeito. Ele é suspeito para me julgar, uma vez que ele estava lá no casamento da Tabata Amaral. Ele tem algum tipo de credibilidade para me julgar? Vocês acham que o Moraes, que estava lá comemorando, né? Lá festejando o casamento da Tabata Amaral, vocês acham que o Moraes ia dar algum parecer? Ele ia dar um parecer contra a Tabata Amaral, que estava lá no casamento dela? Ia. Ai, gente. É estarrecedor uma coisa dessa. É chocante. Na verdade, é chocante. A gente fica chocado com uma notícia dessa. E aí, pode isso, Arnaldo? Alexandre de Moraes, que outro dia estava no casamento da Tabata Amaral, a Tabata Amaral, né, tinha um processo contra Eduardo Bolsonaro, aí o Moraes vai lá e condena o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, isso é uma vergonha. Vou até repetir aquela frase do Moraes. Isso é uma vergonha. Dá vergonha, gente, desse judiciário. Sério. Escreva o que eu tô dizendo pra vocês, gente. Gilmar Mendes não vai durar muito tempo no STF, não. E vocês vão entender por quê. Gilmar Mendes acabou de desesperadamente pedir socorro para o ministro Alexandre de Moraes. E é sobre essa questão aqui. Antes de trazer o vídeo do Marcel Varra, deixa eu explicar para vocês entenderem, para vocês não ficarem perdidos. Tá vendo do que se trata disso aqui? Gilmar Mendes pede a Alexandre de Moraes que o Romeu Zema, seja investigado no inquérito das fake news após críticas ao STF. O Romeu Zema postou um vídeo nas redes sociais, gente, tá? De uma piada, sabe aquelas charge? Pois bem, gente, o Gilmar Mendes ficou extremamente furioso e revoltado, tá pistola com o Gilmar Mendes.
Aí, o que ele decidiu? Foi pedir socorro para o ministro Alexandre de Moraes. Chegou lá, bateu na porta do gabinete do Moraes. Lógico, a gente tô aqui dando exemplo. Moraes do céu, pelo amor de Deus, eu preciso ferrar e lascar com a vida do Romeu Zema. O que eu posso fazer? Não ajuda. Aí, tá sendo isso aqui que tá sendo feito. Aí, deixa eu trazer aqui o Marcel Van Hatten, que partiu para cima, detonou o ministro Gilmar Mendes, sem dó e nem piedade, após o ministro pedir para Moraes. Tem 9 ministros dentro daquele STF, mas ele foi pedir ajuda justamente para o ministro Alexandre de Moraes. Por quê que ele pediu ajuda justamente para o Moraes? Calma, gente, tá? Vocês vão entender absolutamente tudo a partir das informações e atualizações que eu vou trazer a partir de agora aqui para todos vocês. Primeiro, Marcel Van Hatten partiu para cima do Gilmar Mendes e do Moraes sem dó e nem piedade. Vejam só. Gilmar Mendes faz notícia-crime contra Zema. É isso mesmo. No Brasil, quem ousa criticar os intocáveis, quem ousa botar o dedo na ferida é perseguido pelo sistema. Agora, Gilmar Mendes decidiu ficar revoltado com um vídeo humorístico utilizando bonecos feitos pela pré-campanha de Zema à presidência da República. É um absurdo, não se pode mais fazer humor no Brasil com fatos sérios, graves e inclusive criminosos, porque senão os intocáveis vão atrás de você. Mas eu tenho certeza que pela postura do Zema e pelo que eu conheço dele, ele não só não vai se intimidar com mais essa ameaça do Gilmar Mendes, como vai continuar falando sobre os intocáveis e sobre a necessidade de mudarmos o Brasil e de fazermos impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal no Senado da República e de termos também um presidente que não se mexe, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul. Vamos pra cima deles, valeu! É isso aí, gente. E realmente o Marcel Van Hatten estava certo aqui nesse vídeo, porque o Romeu Zema não só não se intimidou, como dobrou a aposta contra o ministro Gilmar Mendes e o Moraes.